Boa noite para você. Hoje é sexta-feira, 2 de julho de 2021. Fila de espera por leitos críticos da Covid-19 continua zerada no Rio Grande do Norte. Com isso, o governo do estado converte leitos críticos Covid em UTI geral. Governadora Fátima Bezerra confirma vacinação para profissionais da imprensa potiguar. E você confere também. Profissionais da saúde do Hospital Universitário de Natal enfrentam falta de máscaras N95 na unidade. E ao vivo, via Skype, nós vamos conversar com o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Tiago Mesquita. Na pauta, a revisão do plano diretor de Natal. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Band Cidade, que está no ar. O último Band Cidade desta semana começa com uma notícia positiva em relação à pandemia. A média móvel de solicitações por leito Covid caiu cerca de 55% em um mês aqui no Rio Grande do Norte. Hoje, segundo o site Regula RN, a taxa de ocupação de leitos críticos do estado está em 65,7%. Já a disponibilidade de vagas de UTI Covid fica em torno de 135 vagas. E exatamente por causa dessa baixa procura, o governo estadual resolveu transformar esse espaço em UTIs comuns para assim atender o público em geral. Você acompanha todos os detalhes na reportagem de Vanessa Camilo e Jorge Luiz. Esse vídeo de comemoração foi feito na ala de UTI Covid de um hospital privado de Mossoró. O motivo? UTI sem pacientes. Estamos aí há mais de um ano no combate ao Covid-19 na linha de frente. E para nós ontem foi um motivo de muita alegria, foi um motivo de comemorar, pois nós zeramos nossa UTI Covid com pacientes internos. Isso nos trouxe uma alegria muito grande, nos dá uma sensação de uma luz no fim do túnel. Em Natal, no Hospital Psiquiátrico João Machado, o fechamento de 20 leitos de UTI Covid também emocionou os profissionais de saúde que atuam no hospital. Márcia foi uma das idealizadoras do vídeo. Ela aparece bem no início do registro com uma máscara amarela e conta que a emoção tomou conta de todos na hora da gravação. Os nomes que aparecem no vídeo são de pessoas reais, de alguns pacientes que sobreviveram e de outros que não resistiram. No dia, que foi o último dia da nossa UTI Covid, a gente ficou ali todos sentados e ficamos relembrando os pacientes, os nomes, quem foram. Aí a gente começou a pensar, vamos fazer um vídeo? Eu disse, vamos fazer. Eu peguei uns papel ofício e comecei a relembrar os pacientes, né? Alguns se foram e outros ficaram. Então a gente fez meio a meio. E no final eu botei um coraçãozinho, para relembrar e dizer que eles foram especiais, que passaram aqui por a gente, Porque de qualquer maneira a gente se torna afetivo, A gente tem aquele sentimento, 20 leitos de UTI Covid do Hospital João Machado foram convertidos em leitos de UTI geral. A diretora do Hospital Psiquiátrico explica que essa conversão de leitos de UTI Covid em leitos de UTI geral acontece por causa da diminuição na procura por internações. Antes, o hospital só tinha leito de UTI Covid, eram 55. A ocupação nessa época estava acima dos 90%. Hoje, o hospital ampliou o número de leitos e, com a conversão, conta com 50 leitos de UTI Covid e 20 leitos de UTI geral. A taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid está abaixo dos 60%. Essa conversão ela foi totalmente articulada pela Secretaria, pensada a partir da redução da demanda do Covid e a persistência da necessidade de UTI geral. Inclusive até de retaguarda para os nossos pacientes aqui, que eventualmente podem precisar de leito de UTI geral e a gente já tem essa retaguarda.
No momento em que a nossa equipe esteve no local, 10 pacientes estavam internados em leitos de UTI geral. O que mais chama a atenção é que desses 10 pacientes, metade está lá por causa de complicações pós-Covid. 50% dos pacientes que estão agora na UTI geral são pós-Covid. São sequelas do Covid, né? Seja ela insuficiência renal, algum tipo de pneumonia, algum tipo de sequela gerada pelo Covid. A situação mostra que a doença é grave e que mesmo quem se recupera, ainda assim, pode sofrer com as sequelas da Covid-19. É por esse motivo que quem trabalha na linha de frente reforça que a pandemia não acabou. Não quer dizer que a pandemia acabou, não quer dizer que está tudo bem, que tudo voltou ao normal, não. Precisamos continuar nos cuidando. Quem não se vacinou precisa se vacinar para se proteger e se cuidar. Mas zerar aquela UTI, fechar aquelas portas, nos traz esse gostinho de esperança, de que tudo vai melhorar, de que tudo vai ficar tudo bem. E é isso que a gente deseja. A gente deseja para todos os hospitais do Brasil e do mundo, que todos que têm a sua UTI isolamento, sua UTI Covid, possam fechar suas portas, para que tudo isso passe logo e tudo isso possa voltar ao normal o quanto antes. Aquilo que emocionante. Mesmo com o avanço da vacinação contra a Covid-19, o número de casos e de hospitalizações ainda é alto. Com isso, nos hospitais, a realidade do enfrentamento à doença se mantém com os protocolos pesados. E diante disso, alguns hospitais aqui mesmo de Natal continuam tendo problemas para adquirir itens essenciais, como, por exemplo, as máscaras N95. A pandemia da Covid-19 botou de cabeça para baixo um mercado que até então era extremamente fechado e muito específico, o dos insumos hospitalares. Nunca antes se viu uma procura tão intensa por itens como luvas, respiradores ou mesmo máscaras cirúrgicas, as mais utilizadas no dia a dia de um hospital. Ao longo de vários meses do ano passado, inclusive, o apelo era de que os profissionais da linha de frente fossem priorizados para a compra de máscaras. Muitos hospitais ficaram com um estoque mínimo e essa situação, mesmo que um pouco melhor hoje em dia, continua fazendo parte da rotina administrativa das unidades de saúde. Na última semana, recebemos em nossa redação a reclamação de alguns trabalhadores do Hospital Universitário Onofre Lopes, justamente sobre a falta de máscaras mais eficazes, como por exemplo a PFF2, também conhecida como N95. O superintendente da unidade, Dr. Estênio da Silveira, garante que a situação está regularizada, mas que esse tipo de máscara tem sido utilizada somente em pacientes com alto risco de transmissão, isso por causa da dificuldade de compra. Aqui as máscaras que mais nós utilizamos é justamente a máscara cirúrgica, que é essa mais simples, né? E nós temos também a máscara que a gente chama N95, ou a PFF2. Hoje nós temos, logicamente, também quase que todo mundo usa a máscara chamada cirúrgica, que é essa de proteção mais simples. E para alguns profissionais, nós temos que utilizar a chamada N95, que é a PFF2, porque esses profissionais estão em contato com pacientes que podem levar por aerossol ao falar, né? O aerossol é aquilo que você gera, a gente geralmente não observa, mas quando nós estamos falando, alguma coisa sai da nossa boca na forma de gotículas microscópicas. E se você possa estar transmitindo o vírus, essas gotículas podem levar para o interlocutor, né, a contaminação. Depois de 1 ano e 3 meses de pandemia, os protocolos e o reforço com relação à utilização dos EPIs continuam assim como nos primeiros meses. E uma outra dificuldade que se colocou diante das unidades hospitalares de todo o país foi a questão da compra de máscaras. Só para a gente ter uma ideia, antes da pandemia, uma PFF2, que é a mesma que a N95, custava em média R$ 2,00. Com o advento da Covid-19, esse preço foi elevado para, em algumas ocasiões, até R$ 12,00. Tem outras patologias. Um paciente
paciente de tuberculose. Existe outro hospital no estado que trabalha somente com o paciente infeccioso. Mas não quer dizer com isso que você não passe aqui em determinado momento com um paciente que venha tuberculoso, venha receber uma assistência por uma outra patologia aqui no hospital. Mas a equipe que fica dando assistência a ele tem que se proteger semelhante a que se protege o paciente com Covid. Até semana passada, o Hospital Onofre Lopes possuía 15 leitos críticos Covid. Com a baixa na fila de espera das últimas semanas, 5 desses leitos já foram revertidos para outras patologias. Mas mesmo não sendo ambientes de internações para a Covid-19, a utilização das máscaras, sejam elas N95 ou as cirúrgicas, continua reforçada ao máximo. É inaceitável esse tipo de situação, por mais esporádica que ela seja. Faltar máscara N95 para os profissionais da saúde, isso só vem a corroborar com o caos em que se encontra a saúde pública do Rio Grande do Norte. Veja comigo, Hospital Universitário Onofre Lopes, faltando máscara N95. Cirurgias de alta e média complexidade paralisadas porque há quase um ano a Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte não recebe repasse por parte da Secretaria Estadual de Saúde. A vacinação atrasou 24 horas porque a Secretaria Estadual de Saúde não teve a mínima competência para fazer um mutirão e simplesmente entregar logo as vacinas. Tudo isso só vem a corroborar, só vem a somar com o caos em que se encontra a rede pública de saúde diante da pandemia da Covid-19. Um caos que não é novidade, mas se acentuou, lamentavelmente. E hoje, no final da manhã, a governadora Fátima Bezerra anunciou que os profissionais da imprensa foram incluídos no grupo prioritário da vacinação contra a Covid. E agora, eles já poderão se vacinar, muito provavelmente na próxima semana. Pelo papel tão importante, estratégico, que vocês têm desempenhado, né, nesse contexto exatamente da pandemia. No caso, com essas doses que chegou vocês com o trabalho de comunicação social que vocês têm feito diuturnamente na rua, né, tem contribuído e muito, né, para salvar vidas no Rio Grande do Norte. E digo mais, né, se dependesse da governadora, os profissionais da imprensa já teriam sido incluídos há muito tempo no plano nacional de imunização. Mas agora está batido o martelo, certo? Já começa a valer a partir do próximo lote e o escalonamento será divulgado em breve. Então nós esperamos que o processo de vacinação de vocês, dos profissionais da imprensa, comece já a partir da próxima semana. E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para esse final de semana em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. O tempo segue firme em grande parte do Brasil. Só tem chuva no extremo norte do país e ao longo de toda a costa do Nordeste, principalmente na faixa leste da região, onde há expectativa de uma chuva mais persistente e até mais volumosa nesses próximos dias. Em São Luís, a expectativa é de um fim de semana com chuva forte. A máxima chega aos 29 graus. A passagem de trem vai aumentar aqui na cidade de Natal, a passagem dos trens urbanos, e já a partir de amanhã. A nova tarifa será de R$ 2,50. Quem usa o transporte diariamente, já está se preparando para a nova realidade. Chagas mora em Extremóis e trabalha em Natal. Para se deslocar entre as cidades, ele pega um trem. O auxiliar de serigrafia já sabe que hoje foi a última vez que ele pagou R$ 2,00 pelo serviço, já que a partir de amanhã a passagem vai passar a custar R$ 2,50. Nós não temos um transporte de qualidade, nós não temos paradas para abrigo do sol e da chuva, a gente fica no relento, né? Então eles fazem do que querem com o usuário, eles têm o poder
poder nas mãos, não consulta a gente, tira a linha, muda a linha, aumenta e não consulta o usuário, que é o mais prejudicado somos nós todos os dias. Em 2 anos, esse é o maior aumento do valor real da tarifa. A passagem, que era reajustada de 25 e 25 centavos, agora subiu 50 centavos. Quando comparamos um ano com o outro, o impacto é ainda maior. Em julho de 2019, quem usava o trem urbano aqui em Natal pagava R$1. Em 2 anos, esse preço mais do que dobrou. O sistema de trens urbanos de Natal transporta cerca de 6 mil passageiros por dia. São 56 quilômetros de linha ferroviária que contempla, além da capital, os municípios de Parnamirim, Extremóis e Ceará-Mirim. Marilene, que trabalha vendendo lanche na Estação da Ribeira e usa o serviço uma vez ou outra, compara o valor da passagem de trem com o da passagem de ônibus e aposta nessa diferença de preço para manter as vendas para a clientela que pega trem na estação. Trabalho aqui há 20 e poucos anos, eu já sabia que ia aumentar. Compensação, o trem, os ônibus, né, que é R$4, é bem injusto, né? Porque levou aí 15 anos, 50 centavos. Chagas já sente o impacto no bolso e diz estar assustado com a série de aumentos anunciados nos últimos meses em itens essenciais como alimentação, energia e transporte. O desemprego é grande, o descaso é grande e tudo aumenta e a gente não tem o que fazer, nós não temos o que fazer. Hora de falarmos sobre a política nacional e vamos a Brasília saber as notícias do dia no Congresso. Napoleão de Castro, boa noite para você. Muito boa noite, cumprimentos a você e ao nosso telespectador nesta sexta-feira, a equipe Band voltando aqui de Brasília, o Congresso Nacional, fechando a nossa semana de cobertura direto da capital brasileira. E nessa sexta-feira política aqui em Brasília, a repercussão nesta semana da entrega do chamado super pedido de impeachment, consolidado na Câmara Federal. E também a convocação das oposições para a manifestação de amanhã em todo o Brasil. Com exclusividade para a Band Natal, conversamos com a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Ela falou à nossa equipe. Nós tivemos aqui um conjunto de forças políticas com diferenças grandes, mas que tem a unidade, que é retirar o Bolsonaro pelos crimes que ele cometeu, crimes óbvios, que nessa peça estão muito bem descritos e muito bem fundamentados. Então eu vejo com muita esperança o dia de hoje, assim também como o dia de sábado, o dia 3 de julho, mais uma manifestação. Vai precisar articulação política e a manifestação de ruas para que o impeachment aconteça. Nesta sexta-feira de notícias, as informações da capital federal, de Brasília, Napoleão de Castro, para o Band Cidade, na Band Natal. Obrigada, Napoleão. O que de fato a gente está vendo com a CPI da Covid-19, com todas as informações, com as manifestações pró e contra o governo que estão indo às ruas em meio à pandemia, é uma antecipação do processo eleitoral de 2022. O Congresso Nacional é uma casa política e disso ninguém pode jamais esquecer. As discussões que estão postas lá são discussões administrativas, mas, sobretudo, com todo o reflexo político. E o que acontece com as manifestações pró e contra é uma antecipação do pleito eleitoral de 2022. E não se engane, lá e por aqui também. Vamos conversar daqui a pouquinho, ao vivo, via Skype, com o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, Tiago Mesquita. Na pauta, a revisão do plano diretor. O Band Cidade volta em 1 minuto. Com o Band Cidade. E a gente vai receber agora para conversar sobre a revisão do plano diretor de Natal, que já está na reta final, no aspecto do debate para o executivo estadual, o executivo municipal, o executivo da capital potiguar. A gente conversa com o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, secretário Tiago Mesquita. Boa noite, secretário. Bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os ouvintes da Band. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, querido. Alegria recebê-lo, secretário. Estamos na reta final do plano diretor, pelo menos no âmbito do debate do Executivo, secretário. Sim, Ana, com certeza. O processo se encerrou nessa quarta etapa, a conferência final, no dia 16 de junho.
Dia 17 de junho, o processo chegou à CEMURB, que é a coordenadora técnica da revisão. Nós sistematizamos a minuta, né? O que é isso? Nós organizamos a minuta em relação aos artigos que foram acrescidos, aqueles que foram retirados, os que foram modificados, e enviamos há uma semana atrás, na última sexta-feira, para a Secretaria Municipal de Governo. Hoje, o processo já está sendo analisado pela Procuradoria-Geral do Município, a PGM, para emitir o relatório final jurídico, né, orientando em relação à proposta de minuta, e provavelmente semana que vem essa minuta deverá estar chegando à Câmara Municipal de Natal. Secretário, onde o senhor acredita que vai se concentrar mais a discussão, o debate do plano diretor? Na questão da redinha, por exemplo, da altura dos prédios na redinha, secretário? Olha, eu acredito que a discussão, ela certamente vai passar por todas as transformações ao longo da orla de Natal, né? É uma transformação muito pontual, respeitando o aspecto cênico e paisagístico, mas de forma significativa. A redinha faz parte dessa discussão, mas desde Ponta Negra, né, com a finalização das áreas não edificantes de Ponta Negra, as mudanças, as prescrições urbanísticas na via costeira, a operação urbana consociada da Praia do Meio e também a proposta da redinha certamente serão discussões. Mas, Ana, eu acredito que a principal mudança e a principal discussão está relacionado à metodologia do adensamento da população, ou seja, onde o plano diretor, esta revisão, está propondo a nova concentração de população em Natal. E isto vai, de acordo com aquilo que foi definido na conferência final, vai ficar focado, estimulado nos eixos de mobilidade, nas principais avenidas do município de Natal, este adensamento, essa concentração populacional. Isso é uma mudança muito significativa de metodologia de concentração populacional. Secretário, e nessa concentração populacional, usando o termo que o senhor trouxe há pouco, nós deveremos ter um bairro que vai, digamos, crescer mais, se sobressair a partir do que o novo plano diretor vai possibilitar, vai permitir? Qual seria esse bairro? Não, na verdade, houve o aumento de potencial construtivo ou de coeficiente de aproveitamento em todos os bairros. A infraestrutura hoje do município de Natal ela é muito superior a 14 anos atrás. Isso permitiu, através da modelagem matemática que foi apresentada, um estudo técnico-científico incontestável, mostrando que poderia haver um maior adensamento em todos os bairros. Agora, destaca-se toda a região norte do município, uma vez que, no atual plano diretor, toda esta região possui o coeficiente básico de aproveitamento, ou seja, você pode fazer, né, o aproveitamento do lote no máximo 1,2, ou seja, 120 metros em lotes de 100 metros, 1.200 metros em lotes de 1.000 metros. Aí, com esta mudança, com a melhoria de infraestrutura na região, nós teremos vários bairros da Zona Norte que terão coeficientes que poderão chegar até a 5. Vai mais do que quadruplicar o potencial construtivo. Outros vão duplicar, pelo menos. Então, de fato, a região norte da cidade será uma região que terá aí um incremento a mais de potencial construtivo em relação às outras. Secretário Tiago, nesse contexto, no caso específico do bairro da Redinha, e eu pergunto porque o debate já foi intenso por lá, a previsão é de qual o nível de adensamento, qual o quociente, secretário? Olha, hoje o atual plano diretor permite na Redinha, porque ainda não é uma área especial de interesse social, boa parte dela regulamentada, e nem é uma zona de interesse turístico regulamentada. E aí há um equívoco, ao meu ver, no plano diretor, que diz que, como não há regulamentação, limita-se a 7,5 metros ou a 2 andares. Existiu uma proposta em manter os 2 andares, uma outra proposta em aumentar para 10 andares e uma outra proposta para aumentar para 20 andares. E prevaleceu, pela maioria absoluta dos delegados, a proposta de 10 andares. Então, esse será o adensamento que terá na Redinha, um aumento, a verticalização
na redinha, mudando de 2 para 10 andares. É essa proposta que chegará na Câmara Municipal de Natal. Secretário, inquestionavelmente, Ponta Negra é um dos nossos grandes cartões postais. A revisão do plano diretor, esse projeto que está saindo, que tem o senhor como um dos principais líderes, vai propor o quê para Ponta Negra, secretário? Olha, em relação à zona de interesse turístico, Ana, que é aquela região que quem está descendo na Roberto Freire em direção à praia de Ponta Negra, do lado esquerdo, onde tem ali os restaurantes Camarões, as pousadas, os hotéis, não há qualquer mudança relacionada ao gabarito, exatamente para que possamos preservar o aspecto cênico-paisagístico dessa questão da orla. Na verdade, há a mudança das áreas não edificantes, só que condicionando que qualquer intervenção, qualquer edificação tem que ficar no nível da Avenida Engenheiro Roberto Freire para baixo. Em relação ao bairro de Ponta Negra, aí, assim, o bairro de Ponta Negra possui 3 bacias de esgotamento sanitário. Uma delas terá coeficiente de aproveitamento, um potencial construtivo de 1, outra de 2,5 e outra de 3,5. Atualmente é 1,2. Então, todo o bairro de Ponta Negra, a parte residencial, poderá migrar para esses 3,5, ou seja, vai praticamente triplicar o potencial construtivo no bairro. Mas em relação à orla, não, mantém-se a mesma legislação e o mesmo rigor em relação à questão cênica e paisagística. O senhor dizia há pouco que o projeto deverá ir para a Câmara Municipal de Natal na próxima semana. Qual o poder da Casa Legislativa, secretário? Os vereadores, eles poderão trazer modificações? Até que ponto essa proposta originária do prefeito Álvaro Dias? Olha só, me permita, Ana, só fazer um esclarecimento. A proposta não é do município e nem do prefeito. A proposta é da sociedade, Foram 4 etapas, foram mais de 30 atos públicos, foram mais de 4.000 contribuições e a minuta que vai para a Câmara Municipal é a minuta pós-conferência, que 119 delegados, representando 6 segmentos da sociedade civil organizada, votou e é esta que vai para a Câmara Municipal. Mas, constitucionalmente, o plano diretor é uma lei que há discussão pública, de forma massificada, tem que haver uma transparência total. Agora, do ponto de vista constitucional, é o Poder Legislativo que bate o martelo, ele pode sim alterar aquilo que achar necessário. Nós esperamos que aquilo que a sociedade tanto discutiu até o presente momento em tantos atos públicos e em milhares de contribuições, possa ser aí a espinha dorsal do projeto que será aprovado pelos vereadores. Mas do ponto de vista constitucional, sim, eles podem fazer qualquer tipo de alteração. Secretária, a gente está quase chegando ao final, mas se pensarmos do ponto de vista temporal, o plano diretor ser finalizado ainda este ano, estamos em julho, secretário, é ser muito otimista? Olha, na verdade, eu acredito que não. Eu acho que é ser realmente realista. Dá sim para poder votar o plano diretor até o final do ano. Essa é a nossa expectativa. Eu vejo que os vereadores estão imbuídos nesse propósito, porque é uma política pública importantíssima que está relacionada às seguranças jurídicas para vários aspectos da vida cotidiana do munícipe. E eu espero que todo esse empenho que eles têm demonstrado até o presente momento possa ser ratificado com a votação e a conclusão do plano diretor ainda no segundo semestre. Com certeza lá para o final do semestre, mas ainda em 2021, Ana. Secretário Tiago Mesquita, muito obrigada, secretário, por suas informações. Bom final de semana. Para vocês também, obrigado. Bom final de semana a todos. Obrigada, secretário Tiago Mesquita. O nosso Band Cidade de hoje vai ficando por aqui. Essas e outras notícias você acompanha diariamente no portal bandnoticiasrn.com.br, um site com padrão Band de jornalismo. Fique com o Jornal da Band, um excelente final de semana. A gente se encontra segunda-feira. Boa noite para você.